Cara, eu vou falar uma coisa para você. A gente tenta se organizar da melhor forma possível, né? Você faz um planejamento, você faz uma estruturação e você acha que vai dar bom, né? Você fala assim, não, cara, por aqui, você ora, você tenta ser prudente, né? E você vai andando ali, mas acontecem tantas coisas ao redor, né? Que não é necessariamente aquilo que te afeta, né? Então, Né? o pessoal fala assim, aí, Jorge, você tá bem? Fala, eu tô sempre bem, os outros é que me trazem problemas. Pois é, cara. Então não é Ele sobre o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente assim. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, juntamente com meu irmão Jurandir, Senhor, Senhor, para meditar sobre a tua palavra, Senhor, estudar sobre Zacarias, capítulo 3 ou 4, se for possível. Senhor, esteja revelando aqui, está oculto ao nosso entendimento. Mas antes de tudo isso, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, Senhor, pelo sol que brilha, Senhor, nas manhãs e nas tardes frias, Senhor, pelo sol que nos aquece, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pela água que eu bebo, Senhor. Porque essa água limpa as minhas mãos, o meu corpo, Senhor. Ela mata a minha sede, Senhor. Oh, Pai, eu aleluia. quero te agradecer, Senhor, pela chuva, Senhor. Pelas plantas que nascem, Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor tem provido nesta terra, Senhor. Eu quero te agradecer pela minha família, Senhor, pelos meus filhos e filhas, ó Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos meus netos e bisnetos agora, Senhor. Oh, Deus, abençoa a minha família, Senhor. Abençoa a minha vida, meu trabalho, meu caminhar. Abençoa a minha esposa, Senhor, minha companheira, Senhor, do dia a dia. Derrama sobre nós, Senhor, a unção. Derrama sobre nós, Pai. Cobre, nos protege, Senhor, com o teu manto, Senhor. Nos reaviva, Senhor, todos os dias, nos dá coragem, nos fortalece, Senhor. Nos ergue, Senhor. Nos levanta, nos coloca de pé, Senhor. Se alguém está entre nós, Pai, abatido, caído, desanimado, Senhor, que o Senhor possa estar restaurando, o Senhor possa estar animando, Senhor, trazendo, Senhor, aquela coragem que vem de Ti, Senhor. Oh, Pai, abençoa a minha vida, Senhor, abençoa. Abençoa meu trabalho, abençoa minha mente, Senhor. Abençoa meus projetos, Senhor. Abre as comportas do céu, Senhor, derrama sobre mim bênção tal que adivinha a maior abastança, Senhor. Tu sabes das minhas necessidades, ó Pai. Tu sabes os meus compromissos, sabe? Sabe daqueles que eu não assumi, que sou obrigado a ajudar, Senhor. Ô meu Pai, me ajuda, Senhor, me ajuda. Não só a mim, mas todos os meus irmãos, ó Pai. Oro em especial pelo Calixto, Senhor. O carrinho dele quebrou, Pai. O Senhor sabe que ele é um servo do Senhor, Pai. E as possibilidades financeiras dele é pequena, Pai. Ele precisa de ajuda, Senhor. Oh, Deus. Ajuda ele, Senhor. Visita ele lá naquela necessidade, Pai. Visita ele, assim como o Senhor tem visitado a mim, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Abra uma porta de emprego para minha filha lá, Pai, em Portugal, Senhor. Para que ela venha trabalhar, Senhor. Venha ter o sustento dela, Senhor. Que ela se afirme lá, Senhor. E que ela não se esqueça que só o Senhor é Deus, Pai. Oro também pela Jéssica, Senhor. Que saiu daqui, Senhor. Daquela maneira, o Senhor sabe. Uma filha rebelde, Pai. Mas eu sei, Senhor, que está sob os seus cuidados, ó Deus. Ela é herança do Senhor, Pai. Cuida dela, cuida da filhinha dela, Pai, Isabela. Cuida, Senhor. Abre a mente dela, Senhor. Toca no coração dela. As pessoas que estejam ao lado dela, Senhor, sejam conselheiras, ó Pai. Possa somar na vida dela. É o que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Pai. Amém. Bom, Zacarias capítulo 3 fala sobre a quarta visão. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe impor.
Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos anjos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes vestidos sujos. E ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: ponho-lhe uma mitra limpa e sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestido, e o anjo do Senhor estava ali. Ponham um turbante limpo na cabeça dele, puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, e que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque esses homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo renovo, porque eis que a pedra que pus diante de Josué, e sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Esse é um texto muito rico e muito num pequeno espaço, né? Você vê que quanta coisa acontece, né? Pois é, mas isso aqui foi uma visão que ele teve, né, cara? Foi uma Sim, visão. Do que eu vejo aqui, ó, aham, fala que a quarta visão, sumo sacerdote acusado por Satanás, justificado por Deus. Ele teve uma visão que estava ele, né, e Satanás estava à sua mão direita, e Satanás se opunha, né, o acusava, né, era um opositor ali. Você vê que sonho, rapaz, né? E parece que ele estava com as roupas, vestes sujas, e Deus mandou que ele tirasse aquelas vestes sujas, né, e colocasse uma veste sim. limpa para que pudesse purificá-lo e dar uma direção. Então você vê às vezes, Varão, que eu vejo assim que essas coisas, eu estava dando uma olhada aqui, e às vezes a pessoa que nem nós, por exemplo, que somos servos do Senhor, que servimos a Deus, que temos né? Eu, por exemplo, sou um evangelista consagrado, né? Um consagrado evangelista. Então eu tenho que agir de acordo com o meu dote. Eu preciso estar com as vestes limpas, eu preciso estar bem, eu preciso estar, sabe, pronto para quando eu for chamado, ou quando for necessário, ou quando surgir uma oportunidade, e evangelizar, fazer a minha parte, né, meu? Declarar que Jesus Cristo é o Senhor, promover a palavra de Deus onde quer que eu esteja. Então eu tenho que fazer a minha parte. E eu vejo aqui que é o que, que, que Deus estava cobrando ali, né? Daqueles servos, e ele não estava fazendo, ele não estava. Ou as suas vestes, ou as suas condições não estava agradando a Deus, não havia como ele conseguir fazer, porque ele não estava, a cabeça dele não estava voltada para aquilo, ele tinha, sabe, parece que tinha se apagado. E às vezes isso acontece conosco. Deus nos dá uma direção, né? Nos dá um cargo, né?
algo para que seja feito e a gente ou faz relaxadamente, ou não faz direito, ou faz errado, ou não está em condições de fazer, sabe? Então, vem esses tipos de coisas. Então, a gente tem que abrir os olhos e perceber e ver onde é que você está errando. Por que que as coisas não estão acontecendo? No meu caso, por exemplo, quando eu li essa palavra aqui, eu fiquei olhando para dentro de mim, né, cara? Olhando para dentro de mim. Falei, Senhor, onde é que eu estou errando? O que que eu fiz? Será que aquela atitude com a minha filha não foi certa? Por que que eu cheguei àquele ponto? Mas, Senhor, até quando era para me suportar aquilo que já 2 anos ainda tinha que aguentar mais? Jurandir, são coisas que a gente traz assim, e vem a palavra de Deus, fala com você, e você começa a analisar dentro de você, porque a palavra de Deus para mim, para você, para aqueles que ouvem, ela é um alimento, ela é uma correção, ela é uma direção. É para mim, para você refletir, e é para a gente também passar para os demais, porque a palavra para nós, amado, não só é alimento, como é água, como mata a nossa sede, como é luz que abre os nossos caminhos, né? Que nos dá direção. É tudo. É, quando lá em João capítulo 1, a palavra fala que no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E tudo que foi feito se fez através da palavra, através do verbo. Quer dizer, se no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra é Deus. Deus é a palavra. Eu entendo assim, porque eu aprendi na escola que o verbo é uma palavra, né? A palavra é o verbo. O verbo. Então, Deus é a palavra é Deus. Eu não preciso ver Deus para acreditar nele. Só de eu ver a palavra dele, só de eu ouvir a palavra dele, só de eu ler a palavra dele, eu estou vendo Deus, estou sentindo Deus, estou, sabe, me comunicando com ele. Está entendendo o que eu quero dizer, Júlio? Sim, claro. Tanto que lá em Gênesis, né, quando o Senhor ele tem a ordem criadora, né, se interpreta que ele disse assim, haja luz, né, e houve luz, né. Então é a palavra criadora, né, é a palavra que fez todas as coisas, a determinação dele, né. E em Cristo, né, estão todas as coisas. Então era como se ele dissesse, né, e o Senhor e Jesus realizasse ali, né. É a Sim. palavra criadora ali, né. Então, isso é muito verdade, né? Então, cara, fico pensando, né? Trago para mim nos dias de hoje essa palavra. Meu Deus do céu. Será que Deus está pedindo para mim trocar as minhas vestes? Né? Eu não estou de acordo com o que ele deseja, com o que ele quer. Eu me coloco também numa posição, sabe, Jurandir? Eu sou um pai, como você. Deus me agraciou com herança de 3 homens e 3 mulheres. E eu aprendi que, como eu te disse, eu beijava a mão do meu pai, beijava a mão da minha mãe, pensa pai, pensa tio, pensa avó, sabe? E bastava meu pai olhar para mim,
para me sair da sala ou para me calar minha boca. E hoje você fala com o filho, ele te responde na lata. Ah, não. Você é obrigado a aguentar. A própria Bíblia fala que você às vezes tem que corrigir seu filho com a vara. E hoje você não pode. Olha, eu vou te falar, cara. É muito. São coisas que a gente não consegue entender. Então, aqui no capítulo 3, né, de Josué, de Zacarias, né, que me deixou tão empolgado, né, ele tem uma quarta visão, e nessa quarta visão ele vê um julgamento, né, e ele prefigura o julgamento final de toda a raça humana, de toda, no final dos tempos, vamos dizer assim, né, e ele mostra de uma forma simplificada aqui como que Jerusalém estaria sendo julgado, né, e como que as coisas como que Deus estava enxergando, né, aquela situação pela qual Israel estava passando. E não, embora fosse um sonho, parece que ele foi elevado ao céu, né, e estava enxergando alguma coisa de lá, né. Mas era como se Deus estivesse mostrando para ele assim, falou, Zacarias, deixa eu te mostrar aqui o que eu estou enxergando e você explica para o povo. E ali ele tem uma visão de que Deus, né, está ali no seu sublime trono, tem o Senhor Jesus Cristo, né, que é uma figura ali, está preconizado como o anjo do Senhor, Satanás, né? O próprio Josué, que é quem está sendo julgado, e Zacarias ali como uma testemunha do que estaria acontecendo, né? E Josué, por ser o sacerdote, ele está representando a si mesmo e está representando Jerusalém, né? É como se ele estivesse representando Israel. E dentro desse contexto, a gente lembra que Israel voltou Do exílio. ali da Babilônia, né? Voltou do exílio, e teoricamente, se ele foi para o exílio porque ele havia errado com Deus e Deus estava cobrando alguma coisa, o julgamento, Sim. teoricamente, já teria feito, né? Ele ficou 70 anos ali, o tempo já deu, então ali era Deus falando para o povo, né? Que ele havia pesado, havia cobrado o preço ali da desobediência, mas que havia um plano futuro, né? Que Deus queria realizar algo ainda na vida deles. E ali nesses textos, quando o Senhor ele começa a falar, tem algumas referências bíblicas que são muito interessantes, né? Por exemplo, 1 João capítulo 2, verso 1, né? Ele apresenta Jesus como nosso advogado. Né? Se a gente for lá no final do Novo Testamento, né? Cadê lá? João capítulo 2, verso 1, ele fala assim: meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado, e o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar conforme ele andou. Então aqui o nosso advogado é o Senhor Jesus, ele está ali à destra de Deus, e ele é quem nos defende, né? Então, isso já estava dito aqui em Zacarias, lá no Velho Testamento, antes do Senhor Jesus ele encarnar, que aqui ele era o Messias prometido ainda, né? Mas se apresenta aqui diante do Senhor ali, né? Defendendo Josué, que está representando ali Jerusalém e de alguma forma está representando toda a humanidade. Então, o Velho Testamento está apontando para o que viria no futuro, né? Claro que Zacarias ali ele não tinha condição de saber disso, mas nós temos, passado tanto tempo, né? Nós temos. Um outro texto que fala ali é Apocalipse 12:10, que também faz menção aqui à questão desse texto aí de que nós estamos tratando em Zacarias lá no Velho Testamento, né? Em Apocalipse, ele também faz menção de algo parecido, quando ele fala aqui 12:10, né?
ele fala, que veio o texto aqui, verso... Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, você vê que é por isso que dizem que a Bíblia explica-se a si mesma, né? A gente tem que ler a Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia e a Bíblia toda, né? Para que nós possamos ter uma compreensão dos textos, né? Porque às vezes uma passagem que está lá no Velho Testamento, ela explica alguma coisa que está lá no Novo Testamento. Alguma coisa que está lá no Novo Testamento é o cumprimento de uma profecia que estava no Velho Testamento. Então é muito empolgante, né? O estudo da palavra, essa meditação da palavra. E esse texto me deixou assim muito animado, né? Hoje, quando eu estava lendo. Então, o termo Satanás, ele é de origem hebraica e ele significa adversário. Então era um termo muito utilizado, né? Quem era o seu adversário? Era Satanás. Era. Só que se você dizer hoje que alguém é Satanás, vai pegar mal pra caramba, porque esse texto ficou muito impregnado com as questões espirituais, a questão de alguém que é mal, né? Alguém que é perverso, né? Então a gente não usa esse termo de uma forma geral, mas era uma palavra que determinava, que definia o adversário, né? Da mesma forma que no grego é diabo, né? Então por isso que a gente usa essas duas vertentes, né? Porque no Velho Testamento ele foi escrito em hebraico, no Novo Testamento ele foi escrito ali já em grego, então você usa Satanás e diabo ali para definir um mesmo personagem, que é esse ser espiritual, que é um anjo caído e que passa, né, o seu tempo, além de afastar o homem de Deus, o acusando, né, perante o Senhor. É por isso que diz o ditado, né, popular, o sábio ditado popular, que Satanás ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Por quê? Porque ele tem interesse em nos acusar diante de Deus. É por isso, né? Então, ele incentiva que a gente faça algo errado, ele incentiva que nós pequemos, ele incentiva que nós façamos, né, o mal, para que depois ele possa nos acusar, né? E aí você não tem muita defesa, né? Porque realmente é o que há, né? A defesa é se arrepender e se entregar a Jesus, que aí você terá um advogado que não só foi um advogado, mas ele pagou o preço pela nossa culpa, né? Então, essa coisa ela é muito extraordinária, porque nós não poderíamos comprarmos a nós mesmos, né? A palavra de Deus diz que o sacrifício de animais jamais poderiam ligar o homem a si mesmo, a Deus, religar o homem a Deus. Por quê? Porque o homem é um ser imperfeito, só um ser perfeito poderia fazer isso, porque a consequência do pecado é a morte. Então, se morre alguém que não pecou, fica anulada a sentença, porque ele não poderia morrer, já que ele não tinha pecado, né? Então, na sua morte, inocente, sem ter pecado, ele religou nós todos ao Senhor, então ele é o perfeito advogado, porque ele também foi o perfeito sacrifício, não é isso? Só que isso tudo nós teríamos desenhado, né? Tivemos desenhado no Novo Testamento. Aqui ainda é o Velho Testamento, o negócio ainda estava prefigurado, né? Ele não estava ainda concretizado, como a gente vê no Novo Testamento. Mas só de nós sabermos que nós temos esse Jesus Cristo, que ele está ao nosso lado e que ele é o nosso advogado e que ele foi o perfeito sacrifício, o que nós temos que fazer é entrar com arrependimento, né? E com a correção. Reconhecermos que nós temos andado num caminho mau, reconhecermos que nós precisamos do Senhor, reconhecermos que nós somos pequeninos e que ele é grande e nos prostrarmos diante dele, né? Então aqui, quando ele traz no texto da palavra de Deus, ele fala assim, olha, o Senhor te repreenda, Satanás. Você veio aqui com a intenção de acusá-lo, mas ele é um tição que foi tirado do fogo. Então, ele estava condenado, ele já estava fumegando, ele já estava perecendo, mas ele foi tirado, ele foi resgatado, ele foi salvo, né? E ele foi salvo pelo Cristo, né? Então, né? Ele pagou a sentença pela qual nós deveríamos ser condenados. Então, é isso que esse texto ele diz, e aí Satanás não fala nada, né? Você vê que durante o texto o inimigo não fala nada, porque ele não tem o que dizer, né? No livro de Salmo, no Salmo 109, o versículo do 1 ao 6, Salmo 109,
versículo 1 ao 6, ele traz uma palavra aqui, o salmista, que ele diz assim: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos, com língua mentirosa falavam contra mim, cercaram-me com palavras odiosas e me atacam sem motivo. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio, e que à sua direita esteja um acusador. Então aqui o salmista, né, tá meio que pedindo, não sei se é justiça ou se é vingança que ele tá pedindo aqui, né? Então eu fiz algo muito bom para alguém, eu dei o meu amor, eu me desdobrei ao lado dessa pessoa, só que essa pessoa me pagou o bem com o mal, me pagou com ódio. Então, senhor, levanta lá um ímpio do lado daquela pessoa lá, né? E que à sua direita esteja um acusador lá, quando o julgarem, que ele seja condenado, né? Então, olha, isso aqui o salmista está falando. Mas qual que é a questão desse texto, né? É que ele está falando que a direita, né, esteja um acusador. E parece que lá na antiguidade, né, era assim que se procedia, né? Quando você ia no tribunal, o acusador ficava à sua direita, né? Então, aqui, quando a gente pega o texto para ler, o verso primeiro ainda, ele diz: mostrou também Satanás que estava à direita de Josué. Né? Você vê o detalhe, como que é impressionante, né? Você fala, pô, isso não tem nada a ver, isso não sei o quê. Cara, é uma riqueza, meu. A questão, ela tá nos detalhes. Essa é a graça do texto, essa é a maravilha, né? Do, do, Mas do estudo, da é, meditação, aqui da palavra, né? a minha Bíblia levou aqui, ó, em Miqueias, um pouquinho para trás, um pouquinho, o livro de Miqueias, Uhum. capítulo não, 7, versículo 18 e 19, que diz, ó, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e que te esquece da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você vê que esse é o nosso Deus, né, varão? Quando E você se você vê que arrepende, aqui, você chega a Ele, Ele Deus resolve é. ele. Eu costumo dizer o seguinte, Mário, que se Deus não existisse, eu inventava, porque sem Deus não dá. Isso Não aí, é isso? Porque olha, sem Deus sinceramente, não dá, cara. tinha que. Você falou uma palavra aí, meu Deus do céu. Não dá. Sem Deus, não dá. É por isso que existem tantas religiões, existem no mundo aí tantas pessoas defendendo uma fé diferente dessa nossa, né? Claro, e cada um vai puxar o peixe para sua brasa. Mas por que existe tanta religião? Porque a gente reconhece a nossa limitação, a gente reconhece a nossa pequeneza, a gente reconhece que a gente é frágil, que o nosso tempo nesse mundo ele é muito curto, entendeu? A gente não tem tempo para perder. Né? E as pessoas ficam aí se degladiando, se debatendo por coisas pueris, por inveja, por coisas que não vão trazer resultado, sabe? Então, assim, a gente não tem tempo para perder, cara. A gente não tem. Nossa vida é muito curta, é um sopro, é uma neblina, né? Então, cada dia que você dorme com raiva de alguém, cada dia que você vai deitar irado com alguém ou planejando algo mal com alguém, você está perdendo tempo da sua vida, né? Então, Né? que nós possamos aí gastarmos o nosso tempo de uma maneira mais sábia, né? De uma maneira mais útil. E o que me chamou a atenção na medida que eu estava estudando esse texto é que a gente lembra que no Velho Testamento o Espírito Santo de Deus ele era dado como de uma forma temporária, né? Ele não era que nem no Novo Testamento que nós vivemos ali depois de Atos capítulo 2 ali que houve o derramar do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne, cumprindo a promessa ali. É, é, nós temos ainda, né, esse Espírito Santo que também é um advogado, né? Ele está conosco ali, nos fazendo lembrar, né? Quando você tiver dúvida entre a direita e a esquerda, vai uma voz falar nas suas costas ali o caminho que você deve andar. Ele vai soprar no seu ouvido ali o que você deve fazer, né? Então o julgamento dele é um julgamento no dia a dia, né? Porque você Né? pode perguntar, escuta, eu faço isso, não faço isso, vou por aquele lado, e ele mesmo te faz lembrar. E ele mesmo prepara situações para que nós sejamos chamados à consciência, né? Então nós ainda estamos numa vantagem aqui a respeito
a respeito de Zacarias, né, a respeito de quem estava no Velho Testamento, porque nós temos esse Espírito Santo de Deus na nossa vida todo dia, todo tempo, né? Então, o verso em João, capítulo 14, verso 16, né, só para ilustrar isso, a gente diz a palavra de Deus, né, ela diz, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para junto de vocês mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Então ele foi para Deus lá, né? Foi para a glória, ele foi lá para os céus, ele foi preparar as moradas celestiais, mas tem um conosco, todo dia, todo dia. Nós não estamos órfãos, né? Nós estamos ligados aí no Senhor, né? E esse é o Espírito Santo que nos conforta, esse é o Espírito Santo que fala aos nossos corações, que nos dá direção, e que também é um advogado, né? Ele advoga por nós, né? Então, nós somos muito privilegiados, né? E ali, então, dito essas coisas, que Josué foi um tição tirado do fogo e que Israel já havia pago, né, o tempo ali na Babilônia e que ele estava diante de Deus, o Senhor dá orientações para que o sacerdócio de Deus seja retomado, então, ali, né, o templo seja reconstruído. E o que eu achei interessante, não sei se você vai ter uma interpretação igual a minha aqui, é que quando ele fala assim, né, o verso 3, ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse ao que estava diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse, eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Não é isso que o Senhor faz ali no Novo Testamento? Não é isso que ele faz ali quando ele morre na cruz do Calvário ali, quando ele dá a sua vida pela nossa, né? Ele retira de nós a nossa iniquidade, ele nos coloca uma vestimenta limpa, não é isso? Então, desde antes mesmo da morte dele ali, ele já estava trabalhando, né, para que as pessoas pudessem se achegar a Deus, ou a própria nação de Israel já estava vendo um cuidado. Então, todo esse texto aqui de Zacarias, ele tipifica, né, o que há de acontecer, né? Aconteceu ali no Novo Testamento, ali com Jesus, e o que há de acontecer no final dos tempos, né? Então você pega desses 10 versículos aqui, é por isso que eu falei que não dava tempo para falar em o capítulo 4, porque é muito, muito de demais, cara. Aí você pega aqui, ó. Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas, e ele tirou. Eis que tirei de você sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então, o sacerdote está pronto para fazer o trabalho dele, não é isso? Ele está pronto para julgar o povo, ele está pronto para fazer o trabalho dele, ele está pronto para se colocar diante de Deus. Eles estão prontos para reconstruir a nação, eles estão prontos para construir o templo, para voltar ao culto, né? E aí, assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios, e eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Quem que se encontrava no céu? O próprio Deus, cara. É isso mesmo. Quem que se encontrava com os anjos ali? Ali estava o Até próprio Deus. Satanás se encontrava ali, né? Tava E ali ele, sendo também, advogado, Satanás. ele falou assim, ó, se esse camarada se colocar diante de você, você fala comigo. Não é isso que ele está querendo dizer? Sim. Então, você olha que coisa extraordinária. E ele ficou pianinho, não abriu a boca lá, não. Ele ficou. Não tinha o que ele falar, não tinha espaço para ele falar, né? E aí você vê. Eu lhe darei livre acesso e tal, portanto, escute Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque esses homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis que aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Bom, a pedra angular é Jesus, né? Esse texto ele é um pouco mais difícil de compreender, porque a pedra angular a gente sabe que é a que dirige todas as coisas, e o renovo, né? O renovo também é o Senhor Jesus, né? E curiosamente, aquela igreja que nós frequentamos por tanto tempo e que conhecemos tanta gente boa lá, tirou o nome daqui desse texto. Eles estavam um dia orando lá e buscando em revelação
de Deus, uma direção. As irmãs gêmeas lá, né? Tiraram essa Sim. palavra e a igreja ganhou esse nome por É o nome. É verdade. conta É desse verdade isso texto, aí. né? E aí você veja, então, que esta palavra, né? Quando fala de o número 7 na Bíblia, ele é um número de plenitude, né? É um número que significa completo, algo completo. Então, quando fala lá, olha, quanto que eu devo perdoar? 7 vezes? Não, digo que você deve perdoar 70 vezes 7, que você deve perdoar o tempo todo, né? Um número completo. Exatamente. Deus fez o mundo e no sétimo dia ele descansou, por quê? Porque ele tinha terminado, porque ficou completo, né? Então o número 7, ele é um número que traz essa ideia de plenitude. Então quando ele fala aqui dos olhos, né, que os olhos estão por toda a terra, né? São 7 olhos, ele quer falar, eu olho todos os lugares, né? O número 7, ele tem essa ideia, né? Eu olho tudo, né? Então, porque eis que a pedra que eu pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Pois Aqui o é. que a gente entende que é a própria morte de Cristo e a sua ressurreição, né? Então, com a sua morte, com a sua ressurreição, é, é o que fica configurado aí na nossa interpretação, ao menos, né? O resgate de toda a humanidade, né? Não só de Israel, mas de toda a humanidade. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira, porque é uma outra referência, né? Dizendo É. que haverá paz, né? O leão sentará com a ovelha, né? Sim. Então, esse texto, né? Ele nos leva para esse lugar. Mas o que me chamou a atenção aqui, né? E que eu disse que o que você achava, né? É que no decorrer da leitura é colocada um turbante na cabeça dele. E esse turbante seria como aquela mitra que os padres, que o próprio Papa, no caso, né, põe sobre a cabeça, aqueles líderes da Igreja Ortodoxa, que significa a unção do sacerdócio, né? Então, é claro que aqui de uma forma um pouco diferente, né? Mas o turbante ele teria essa ideia, né? Ele teria essa representatividade para mostrar aqui que seria a função, né, de sacerdote, né, o turbante que seria colocado ali sobre a cabeça dele. É o simbolismo do caso, né? Não estou associando a igreja nenhuma, porque aqui não tinha nem igreja, não tinha Jesus, não tinha Novo Testamento, aqui é o povo de Israel. Mas essa questão do simbolismo, né, do que simbolizava o turbante e de onde que eles tiraram aquela ideia no futuro, né, para fazer aquelas mitras, né? Então ele diz que o Senhor repreenda Satanás, sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirada do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse ao que estava diante dele: Tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué lhe disse: Eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: o eu disse aqui, eu creio que é Zacarias, não é isso? Então eu disse: Ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram então o turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué. Então é como se o Zacarias, que estava lá como observador, né, pedisse para colocar, que não havia sido mencionado de se colocar um turbante, mas de trocar as roupas dele, né, em sinal de Sim. que ele estava purificado. Mas o que me dá a entender é que o próprio Zacarias, né, teria dito, coloca um turbante na cabeça dele aí, simbolizando então essa questão do sacerdócio, né, essa questão da honra, né? E assim foi É. feito, né? Então, o que me leva a pensar que mesmo como observador, mesmo como alguém que foi convidado, né, a testemunhar algo, nós temos alguma relevância na presença de Deus e dependendo do que nós pedimos a Ele, havendo ali uma lógica, havendo ali um sentido, Ele o fará, né? Então, isso me leva para esse lugar, né? Eu gosto de pensar que a nossa oração ela pode ter algum efeito. Eu gosto de Sim. pensar que nós nos colocarmos diante de Deus de joelhos, ou quando nós buscamos ao Senhor, quando nós conversamos com Ele, que Ele nos ouve e que Sim. Ele pondera as nossas orações, Ele pondera aquilo que nós dizemos, né? Pode acontecer ou não, mas no mínimo
nós somos ouvidos. Então, eu É tenho verdade. certeza que nas suas lutas aí, nas suas dificuldades, nos seus problemas, quando você se dobra diante de Deus, quando você se coloca diante de Deus, eu tenho certeza que no mínimo Ele está ouvindo, né? Com certeza. Então, nós temos o Consolador de Deus que faz com que nós não estejamos sozinhos, que nós não estejamos solitários. Nós temos a presença do Senhor como advogado, nós temos Ele como sacrifício perfeito, e é Ele quem é por nós, é Ele que não nos deixa abandonados, né? Embora muitas vezes a gente se sinta de uma forma solitária, muitas vezes nós nos sentimos de uma forma abandonada, né? Mas esse texto aqui de Zacarias, né, me leva para um lugar de conforto, né? Porque nem Satanás tem autoridade para falar alguma coisa quando o Senhor está falando, né? E nós somos aquele tição que foi tirado do fogo, né? Então o Senhor ele vai limpar as nossas vestes, ele vai colocar um novo cântico na nossa boca, e ele vai fazer algo de diferente, e ele vai ouvir a nossa oração, tenho certeza, e que, claro, ele vai fazer tudo de acordo com a soberana vontade dele, porque a gente tem uma visão muito limitada do mundo, mas o Senhor ele vai fazer o que há de melhor, né? Então ele convidou aqui Zacarias, né, para os altos céus através de uma visão. Ele revelou para ele o que ele haveria de fazer aqui com o povo de Israel. Ele revelou o mundo espiritual, como o inimigo anda ao redor buscando quem ele possa tragar. Ele revelou ali o acusador das nossas almas que está ali querendo tirar a nossa paz, né? Mas ele também fala a respeito dessa pedra angular que é o Senhor, e a pedra, né, ela tinha algumas finalidades. Ela podia ser usada como um marco, né? Olha, nós tivemos essa conversa, eu estou colocando um marco aqui, que é para todo mundo se lembrar do que aconteceu nesse lugar. Ele pode ser colocado como uma pedra. Eles colocavam um obelisco, uma pedra ali, quando você estava numa encruzilhada, para você ver a direção que você devia tomar. Ó, aqui você, a esquerda vai para Roma, a direita vai para o Egito, né? Então as estradas elas tinham que ser demarcadas, porque você está andando lá, você, pô, tô perdido. Então quando você chegava nessas bifurcações, tinha lá uma sinalização. E a palavra de Deus, ela é a nossa pedra, né? A palavra de Deus, ela é o nosso marco. A palavra de Deus, ela é isso que nos dá a direção, né? Então, teria muito mais aqui para falar, mas eu já vi que o tempo já está esgotado e eu queria te ouvir também aí nesse final. Desculpa se eu tomei todo o tempo também, né? Porque eu estou muito empolgado Não, com essa mano, que palavra, cara. Eu isso, tô muito. imagina. Gostoso você colocar para fora aquilo que você está sentindo, né, meu? Eu desde o Mas início eu percebi agradeço a que, oportunidade aí. desde o início eu percebi que você estava empolgado com a palavra de hoje, né? Porque a gente, eu e você, Jurandir, a gente já viveu coisas extraordinárias de Deus, né? Eu na minha vida, você na sua, nós dois, num propósito um com o outro, você já fez coisas que eu me lembro das coisas que já fizemos juntos, de propósitos que já fizemos com Deus, e Deus nos respondeu. No caso da carta lá do divórcio, você marcou, deu inclusive a data. Se até tal dia não chegar, tá lembrado? Eu Claro. renuncio ao evangelho. Aí eu cheguei no domingo para você e falei assim, ô, Jurandir, não chegou não. Acontece que sábado eu fechava a loja meio-dia e o negócio chegou, mas chegou depois que eu saí, depois que eu fechei a loja. Então ela chegou na data certa, não foi depois. Nossa, rapaz, você ficou indignado com aquilo, né? Ah, Varão, a vida é assim, cara. Nosso Deus, nós conhecemos o Deus, cara. Por isso que eu falo, eu sempre falo, eu conheço Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Eu tenho testemunhos, você sabe, eu já contei muitos testemunhos aqui da resposta de Deus das minhas orações, das minhas lutas, das minhas provas. E aqui, eu estava lendo aqui, a minha Bíblia me leva aqui em Lucas capítulo 1, versículo 70. Olha só. Você sabe Ô, que louco. o capítulo 1 de Lucas é o capítulo do Novo Testamento que tem mais versículos. Tem 79 versículos, 80 versículos. Então ele fala assim, ó, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo conselho,
e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, e conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Eu estava falando de João Batista, mas isso serve para mim, serve para você. Dar a remissão dos Então, nossos esse é o pecados. Zacarias que você estava falando ontem, não foi? Você estava falando de Foi. Zacarias, o pai de João Batista, esse aí, ó. Então, eu sei ver. Primo Por de isso que eu, Jesus, né? é por isso que eu fiz Bem lá aquela na pergunta frente, para né? você. É. Mas está Aham. aqui, ó. É outro Zacarias, mas. Esse aqui. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos revisitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a estar. Aí você me pergunta, mas como você foi parar nesse lugar aí? Que aqui, em Zacarias capítulo 3, me levou lá. Tá aqui, ó. Me levou nesse Zacarias aqui. Que, ó, que eu perguntei, mas não é esse aqui, não é o mesmo lá, não é. Uhum. Mas, Né? porque eles viveram em épocas diferentes, né? O outro viveu Sim, sim. 600 antes de Cristo. Esse daqui que nós estamos estudando aqui é 600 anos antes de Cristo. Mas amém, varão. Tá aí esse capítulo fascinante da palavra de Deus, que nos dá conforto, né? Que nos dá esperança, que demonstra que o nosso Deus vive, está vivo e permanece entre nós. Ele nos ouve e Ele quer nos dar a direção. Nós só precisamos se achegar a Ele, né? E é isso que eu vou fazer daqui a pouquinho. Fechar a porta do quarto e dobrar os joelhos e falar com Ele. E Amém, meu querido? com certeza será, no mínimo, ouvido. Com certeza. Né? E o Consolador aí está com você todos os dias da sua vida. E eu tenho certeza que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É E que verdade. Deus vai tomar em defesa a sua causa e fazer algo maior do que você espera e do que você imagina, porque esse é o Deus que a gente serve, que a gente professa e nós já vimos coisas extraordinárias e ele já nos usou de maneira extraordinária, e já usou outro para nós de maneira extraordinária. E o livramento vem de onde a gente menos espera. Nós não temos dúvida de quem nós servimos. Isso é verdade. É um prazer, Jurandir, poder conversar com você, estar com você, falando do amor de Deus. Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, eu quero lhe agradecer a meditação nesse texto, Senhor, e a forma tão incrível que o Senhor falou aqui ao meu coração, à minha mente. Eu espero que as pessoas, Senhor amado, que compartilharem depois, vendo esses vídeos aí, possam sentir a tua presença, que elas possam se alegrar nesse texto e que possam aplicar nas suas próprias vidas, ó Pai querido, santo, o que é falado, que possa se tomar aí, né, Pai, para cada um, que o Senhor é aquele que troca as nossas vestes, que o Senhor é aquele que advoga por nós, que o Senhor é aquele que nos coloca num caminho mais excelente, que o Senhor é aquele, ó Pai querido, que transforma, não é? E que se coloca na frente de Satanás por cada um de nós, Senhor. Obrigado, ó Pai querido, pela sua defesa, obrigado, ó Pai querido, por nos tirar do fogo, obrigado, ó Pai querido, pela sua salvação, obrigado por se colocar diante de nós, ó Pai querido e santo, em frente aí ao inimigo e às situações pelas quais nós passamos. Que nós possamos continuar confiados no Senhor, que nós possamos levar ao Senhor as nossas necessidades, sim, as nossas iniquidades, ó Pai querido e santo, porque é isso que o Senhor nos orienta na tua palavra.
O Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus cuidadoso, o Senhor é um Deus, ó Pai querido, que nos ama de uma forma incondicional. Então, que nós possamos, Pai querido, reconhecermos isso e nos achegarmos ao Senhor. Que toda armadilha de Satanás, Senhor, nas nossas vidas caia por terra no nome do Senhor Jesus. Senhor, se há algo na minha casa, se há algo na minha vida, Pai querido e santo, que tem me afastado, Senhor, de Ti, que não é do Senhor, que o Senhor possa retirar, ó Pai querido. Eu não quero nada, Senhor, absolutamente nada que não venha do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos, ó Senhor, nas nossas dificuldades. Flui em nós o Teu Espírito Santo e que o Senhor possa falar ao coração, ó Pai querido e santo, desta audiência, que o Senhor possa falar ao coração dos irmãos que estarão vendo esses vídeos aí em algum momento, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor amado, falar a esses corações, que o Teu povo tenha o desejo, Senhor amado, de estudar mais a Tua palavra, porque através do conhecimento da Tua palavra, nós conhecemos mais do Senhor, nós conseguimos abrir mais das nossas vidas ao Senhor, nós seremos mais transformados pelo Teu poder e pela Tua graça. Então, ó Pai querido e santo, que este vídeo, Senhor, que os outros possam alcançar um maior número de pessoas para a honra e para a glória do Teu nome. Que o Senhor seja exaltado e que o Senhor seja glorificado em todas as coisas, ó Pai. Obrigado, ó Senhor amado, pelas pessoas que postam, né, pelas pessoas que escrevem e que também nós podemos aqui nos inspirar, não é, Pai? Eu quero citar aqui o irmão, não é, Pai? Fábio Valadão Batista, que escreveu um texto, né, Pai, de onde nós podemos beber aqui essas fontes, que o Senhor possa abençoar, ao Pai querido e santo, outros irmãos que têm se dedicado ao estudo da Tua palavra e têm se dedicado ao ensino desta palavra. Nós somos apenas multiplicadores aqui, mas que o Senhor possa visitar, ó Pai querido e santo, os Teus obreiros, os Teus escribas, os homens e as mulheres que têm se dedicado a guardar esta palavra e pregar, ó Pai, em lugares que não é permitido, que a lei não permite, que o governo não permite que esta palavra chegue. Que o Senhor possa visitar os missionários, que o Senhor possa visitar os evangelistas, que o Senhor possa visitar, ó Pai querido, as pessoas que têm investido dinheiro para que essa palavra possa ser pregada. Porque, Senhor, nós sabemos que existem pessoas que não conseguem ir no lugar, mas elas podem financiar aqueles que vão. E que o Senhor possa abençoar, ó Senhor, esses financiadores. Que o Senhor possa abençoar, não é, Pai, os mecenas aí do mundo, para que eles possam investir, ó Pai querido, na multiplicação da Tua palavra, a multiplicação de uma palavra séria, de uma palavra, Pai querido, que vem do alto, de uma palavra que transforma. Senhor, é no nome do Teu Filho Jesus que eu te agradeço por tudo neste dia. Abençoa o Mário, abençoa em suas necessidades, visita-o, ó Pai querido e santo, nessas batalhas pelas quais ele tem passado, que ele tem lutado. Visita o coração, Senhor, de cada um dos seus filhos, ó Pai. Visita, Senhor, a mente de cada um dos seus filhos, ó Pai querido e santo. Derrama sobre eles a Tua graça, purifica os corações, Senhor amado, lapida os Teus servos. Tu sabe o amor que o Teu Filho tem, Senhor amado, por eles, por cada um deles, ó Pai querido, e o desejo que eles têm de que esses filhos estejam diante da Tua presença e estejam próximos de Ti. Senhor, que ele possa ter os laços restaurados, ó Pai querido, com cada um dos seus filhos e que eles possam dar de valor em valor na Tua presença. Visita, ó Pai, nessa questão financeira que o Teu servo colocou, Senhor amado. Ó Senhor, que a Tua graça seja derramada sobre eles, Senhor amado, e que o Senhor possa, Senhor amado, realizar o milagre e que ele possa testemunhar do Teu milagre. Aleluias. Oh, glórias ao Teu nome, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja na casa do Teu Filho, visitando a esposa dele, Senhor amado, visitando a ele, Senhor amado, visitando a sua propriedade, Senhor amado, visitando os animais daquela chácara, visita tudo, Pai. Tudo que está debaixo, Senhor amado, do manto do Teu servo, que o Senhor possa prosperar e abençoar, para a honra e glória do Teu nome, é que eu oro e eu agradeço, Senhor. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.